Olá pessoal, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Trago hoje para vocês a correção das atividades do PET 4 do 7º ano de matemática. Hoje pessoal, trago para vocês aqui a correção da semana número 1. E essa semana número 1, nós temos aqui o plano cartesiano. Professor, o que é o plano cartesiano? Galerinha, é esse objeto matemático aqui, onde a gente tem duas retas numéricas perpendiculares, o eixo x deitado e o eixo y em pé. Acima do eixo x, os valores de y são positivos. Abaixo do eixo x, os valores de y são negativos. Do lado direito do eixo y, os valores de x são positivos. Do lado esquerdo, os valores são negativos. Então, galera, o plano cartesiano é um objeto matemático composto por duas retas perpendiculares. Nós temos aqui a reta x e a reta y. E elas possuem um ponto em comum, que é esse ponto aqui, galera, o zero, ou seja, é a origem do plano cartesiano. E esse zero é de ambas as retas, tanto de x quanto de y. Então, galera, nesse plano cartesiano, a gente vai colocar localizações, no caso aqui pontos, e esses pontos são dados por esses pares ordenados. E eu vou destacar com vocês o seguinte: o par ordenado é algo do tipo assim. O primeiro valor é x e o segundo valor é de y. Para a gente marcar esses pontos aqui, nós vamos precisar de uma régua. E observe aqui comigo. Vou marcar o ponto A no plano cartesiano. A primeira coisa do ponto A, eu tenho que identificar aqui que o 5 ele é x. X é igual a 5, a primeira entrada. E o y é igual a 7. Nesse caso aqui, x é 5 e y é 7 para esse par ordenado. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em x em 5 e faço pontilhados assim até chegar no 7 em y. E esses pontilhados são paralelos ao eixo y. Aqui está o 7 para o y, para esse ponto, para esse par ordenado, que vai virar um ponto no plano cartesiano, aonde a gente está localizando esse ponto A. Agora, como no ponto A o y é 7, eu venho aqui no 7 e faço pontilhados paralelos ao eixo x, até chegar aqui em x igual a 5. Esse ponto aqui, galera, é o ponto A, que é representado com essa localização 5 para x e 7 para y. E assim eu vou fazer para os outros pontos. Olha o ponto B, é menos 2 para x e 5 para y. Aí eu venho aqui, menos 2 para x, está aqui onde eu coloco o mouse. Aí eu coloco, galera, a régua em pé, tipo o eixo y. Aí eu vou lá no menos 2 para x. Faço pontilhados. Até chegar no 5 para y. Dessa forma. Agora, galera, da mesma forma, eu deixo a régua deitada. Vocês podem fazer isso no caderno de vocês ou no próprio PET mesmo. No valor 5 para y, porque a gente tem aqui 5 para y, que é a segunda coordenada do par ordenado. Agora eu faço pontilhados aqui. Esse ponto aqui, que eu acabei de criar, é o nosso ponto B, que representa as coordenadas menos 2 para x e 5 para y. Entenderam aí, galera, como localizar os pontos no plano cartesiano? Não é difícil fazer. Não é difícil fazer. Então acompanhe com o professor o restante aqui da explicação. Como o professor explicou para vocês no ponto A e no ponto B, menos 4 para x, eu desci aqui até chegar no menos 5 aqui para y. Aí eu fiz aqui uma retinha aqui, um segmento paralelo ao eixo x. Esse ponto aqui é o nosso ponto C, que é esse daqui, menos 4 para x e menos 5 para y. Agora vamos para o ponto D. O ponto D é 3 para x
e depois menos 6 para y. O 3 está aqui para x, à direita do eixo y. A gente vai fazer pontilhados até chegar no menos 6. Agora a gente deita a régua. Se você for habilidoso com a mão, sem precisar de régua, pode fazer na mão mesmo, tá? Não tem importância não. Esse ponto aqui, galera, quando a gente encontra esses dois segmentos, um paralelo ao y e outro paralelo ao eixo x, passando pelo 3 aqui para x e menos 6 para y, esse ponto aqui é o nosso ponto D. Agora, uma coisa muito importante. O ponto E, F e G, esses pontos são especiais, porque o ponto E aqui, a coordenada de x aqui vale 4, e y está anulada, vale 0. Quando 1 é 0, o ponto fica em cima do eixo que não é 0, que é diferente de 0. Significa que, já que y é 0, a gente vai marcar em x igual a 4 a representação desse par ordenado, 4 e 0. Então, aqui em x igual a 4, aonde eu aponto aqui o cursor do mouse, esse cara aqui é o nosso ponto E, que tem coordenadas 4 para x e 0 para y. Ah, professor, significa que o ponto F, que fala que x é 0 e y é menos 2, já que x é 0, eu vou marcar um pontinho em cima de y é igual a menos 2. Isso aí, galera, isso aí. Você vem aqui em y, em menos 2, que é esse cara aqui. Aí você marca aqui um pontinho. Esse cara aqui é o nosso ponto F, que tem coordenadas 0 para x e menos 2 para y. E o ponto G é a origem. A gente vem aqui, ó. É o encontro, é o ponto de encontro das duas retas perpendiculares, que é esse cara aqui. É aonde x e y se encontram. X é a abscissa e y é a ordenada. Aqui é o ponto G. Está aqui, galera, a resposta da questão número 1. Espero que vocês tenham entendido o que é o plano cartesiano. A gente tem aqui coordenadas algébricas representadas geometricamente em pontos no plano cartesiano, que serve para localizar pontos. Beleza? Galera, vamos fazer aqui a número 2, que é muito parecido com a questão número 1. Em que quadrante se localizam, respectivamente, os pontos A, menos 2, menos 2, B, menos 5 e 7, C, 3 e 8 e D, 2 e menos 7. Vamos lembrar aqui da questão anterior. Para os pares ordenados, a primeira entrada é o valor de x e a segunda aqui é o valor de y. Primeira coordenada é x e segunda é y. Professor, o que é quadrante? Então, galera, eu vou plotar os pontos aqui no plano cartesiano, como a gente fez anteriormente, e depois eu explico para vocês o que são os quadrantes no plano cartesiano. Então, galera, eu plotei aqui os pontos A, menos 2 para x e menos 2 para y, do jeito que eu ensinei para vocês na questão número 1. O B, menos 5 para x e 7 para y. O C, 3 para x e 8 para y. E o ponto D, 2 para x e menos 7 para y. Do jeito que eu ensinei para vocês. Agora eu vou explicar para vocês os quadrantes. Como a gente tem a reta x, a abscissa, e a reta y, a ordenada, e são perpendiculares, vocês podem ver que a gente tem 4 espaços formados aqui no plano cartesiano. Esse espaço, esse daqui e esse daqui. E cada espaço aqui a gente denomina como quadrante. E sempre a gente vai preencher no sentido anti-horário. O quadrante onde os valores são todos positivos, esse aqui é o primeiro quadrante. À esquerda dele, onde a gente tem x negativo e y positivo, a gente tem aqui segundo quadrante. Abaixo dele aqui, onde os valores são negativos, a gente tem aqui o terceiro quadrante. E à direita aqui, onde o x é positivo e o y é negativo, a gente tem o quarto quadrante. Aí vocês colocam aí a representação. Ponto A está onde? Coloquem aí, terceiro quadrante.
Ponto B está onde? Coloque aí, segundo quadrante. Ponto C, primeiro quadrante. E ponto D, quarto quadrante. É só isso. E partiu para o abraço. Galera, entenderam o que são os quadrantes? Nunca se esqueçam desses quadrantes. Isso aqui é muito importante. E isso vai com vocês até o terceiro ano do ensino médio. E aí, pessoal? Questão número 3 é uma questão aqui do Enem. Peço que vocês pausem o vídeo e leiam a questão. E aí, conseguiram fazer isso? E perceberam aqui que a gente tem um robô anfíbio que está nesse ponto P. P de localização -1 para x e 1 para y. Esse é o par ordenado do ponto P. Perceberam isso? Ele está aqui, ó. A gente tem aqui as direções norte, sul, leste, oeste. Norte é a direção positiva para y, ou seja, sul é a negativa para y. Observe aqui, essa retinha aqui está deitada, que nem o x aqui, ou seja, o leste é positivo para y. Já aqui, do lado direito para y, os valores de x são positivos. Significa o quê? Significa que o oeste é negativo. E a gente vai respeitar aqui agora os pulos do robô. O robô dá 4 pulos para o norte e depois 2 para o leste. E depois 3 para o sul, nos quais os coeficientes numéricos representam números de saltos do robô nas direções correspondentes. Então, o que o professor vai fazer aqui? A gente vai fazer cálculos aqui, gente, para a gente descobrir o comando da questão, que nos pede qual é a nova posição do robô depois dos saltos. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a direção y. Na direção y, vocês podem perceber que y aqui vale 1. Inicialmente é 1. Porém, o robô pula 4 vezes para o norte, no sentido positivo, e depois pula 3 para o sul. E a gente tem essa continha, mais 4 e mais 3. Isso nos dá mais 1. Significa o quê? Que ao final dos saltos, ele andou apenas uma direção para o norte, ou seja, para cima. Porque mais 4 menos 3, 4 do norte menos 3 do sul, nos deu mais 1. Significa o quê? Significa que nesse valor inicial de y igual a 1, eu vou somar esse resultado aqui de mais 1, que foi a quantidade de pulos que ele deu por norte, isso, ou seja, ele se movimentou apenas uma vez em relação à posição original. Ou seja, para y, ele está agora em 2 para y. Agora perceba o seguinte, para x, a posição inicial era menos 1. Lembrando que o primeiro aqui é x. E ele só vai 2 vezes para o leste. Lembra que o leste aqui são os valores positivos para x, que nem está no comando da questão? Então, a única coisa que acontece para o leste é ele andar mais 2 vezes para o leste. Ou seja, o x atual dele vai ser igual a quanto? A menos 1, que era a posição antiga, mais 2, que ele foi para o lado direito. Fazendo essa continha aqui, menos 1 mais 2, isso nos dá mais 1. Ou seja, a nova posição do robô, P novo que eu vou colocar, vai ter esse par ordenado. X vai ser mais 1 ou apenas 1 e Y vai ser quem? Vai ser 2 ou mais 2. Marcando aqui essa posição nova aqui no plano cartesiano, a gente tem 1 para x, está aqui, e 2 para y, que está aqui. Então, a gente faz isso daqui, ó. O pontilhado que o professor explicou para vocês na questão número 1. Esse daqui é o P novo, ou seja, é a nova posição do robô, que tem coordenadas 1 e 2. Se vocês quiserem colocar aqui y novo, que é a nova posição para ordenada para o robô, e x novo, podem. Assim vocês conseguem diferenciar
o X original da nova posição X do robô. E esse ponto aqui é o ponto aonde o robô se localiza. E assim, pessoal, a gente encerra aqui mais uma semana do PET 4. Se inscrevam no canal Determina, ative o sininho das notificações e compartilhe os nossos vídeos. Até a próxima e obrigado!